Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todo o público ouvinte da Rádio Legislativa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara, a todos os espectadores que estão nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara transmitida pelo Facebook. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, vereador Wilson, vereador Adelson do Hospital, vereador Leandro Moraes. Queria justificar aqui a ausência do vereador Oliveira, já tinha compromissos acertados. Justificar também a ausência da vereadora Marileia, né? Fazer a leitura dos dois ofícios aqui. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste justificar minha ausência na audiência pública de prestação de contas do IPREM, que foi resignada para o dia 28 de setembro, tendo em vista compromissos pré-agendados. Vereador Oliveira. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para justificar minha ausência na audiência de prestação de contas, tendo em vista os compromissos pré-agendados. Vereador André Prado. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que o vereador Dito Barbosa não comparecerá à prestação de audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre, tendo em vista compromissos agendados. Vereadora Marileia, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para justificar minha ausência na ausência de prestação de contas, que foi resignada para o dia 28 de setembro, tendo em vista compromissos já previamente agendados. Então, agradecer os assessores desses vereadores que estão aqui acompanhando, e a gente vai conduzir a audiência da melhor forma possível. Queria agradecer aqui a equipe técnica da Prefeitura Municipal, a figura da Juliana e da Larissa. Agradecer a equipe técnica do Instituto Previdenciário, na figura do Alberto, Reinaldo, Ju. Agradecer também a nossa equipe técnica aqui da Câmara, a figura da nossa ilustre e querida funcionária Nazaré e do Nicolas. Né? Aproveitar ainda a oportunidade e informar para a população que a gente está fazendo aqui uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a prestação de contas das contas do município, de todos de todo o poder público, na verdade, ligado. Uma coisa que as pessoas têm perguntado, por que a Fundação Promenor não tem vindo mais às prestações quadrimestrais? Porque ela foi extinta por motivo de lei e toda a parte do Promenor foi assimilado pela Prefeitura, razão pela qual a gente só tem agora as 3 prestações, a Prefeitura, depois o Instituto Previdenciário e depois a Câmara Municipal. Então, a gente vai dar seguimento seguindo exatamente essa ordem. Primeiro vai prestar contas à Prefeitura, a gente passa para um momento de perguntas dos vereadores e do público que quiser perguntar. Depois a gente passa para a prestação de contas do Instituto Previdenciário, também abrindo para as perguntas, e a gente finaliza com a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Okay? Então, eu vou passar a palavra para as pessoas responsáveis pela Prefeitura Municipal, a Larissa e, em seguida, a Juliana. E, ao final da fala delas, a gente pode fazer as perguntas. Muito obrigado. Está com a palavra, Juliana. Larissa, desculpa. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, aos vereadores aqui presentes, aos meus colegas aqui presentes. O secretário pediu que justificasse a sua ausência a uma viagem que já estava marcada anteriormente. Qualquer esclarecimento que fugir ao nosso alcance, que a gente possa atender vocês logo mais. Tá? Obrigada. Vou passar agora a palavra, então, para a Juliana. Vai pedir para a equipe técnica colocar os slides para que a população possa acompanhar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, colegas. Nós vamos dar início hoje à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2018. Esse primeiro slide ele apresenta os percentuais, que são os limites legais. A despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo totalizou 199 milhões e 198 mil, o que correspondeu a um percentual de 39%, ficando abaixo do limite estabelecido pela LRF, que é 54%.
O gasto com ensino totalizou 78.749.000, correspondendo a um percentual de 33,20% da receita corrente líquida, ficando acima do limite estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal. O gasto com o Fundeb totalizou 21.347.000, correspondendo a um percentual de 75,38% das receitas que compõem a base de cálculo, ficando acima do estabelecido na Lei 11.494, que é 60%. O gasto com saúde totalizou 37.911.000, correspondendo a um percentual de 15,28%, ficando acima do limite estabelecido pela Emenda Constitucional número 29, que é 15%. Agora, esse slide apresenta a receita corrente líquida, que ela é composta pelas receitas arrecadadas pelo próprio município, que são os impostos, taxas, contribuições e receita patrimonial, de serviço, multa da dívida ativa e tributária. Pelas transferências constitucionais também, que compõem o FPM, o ICMS, o IPVA, IPI e TR, e demais transferências correntes, como os de convênios. Ingressou nos cofres do município, nos últimos 12 meses, um montante de R$ 465.665.000, considerando já as suas deduções estabelecidas pela LRF. Agora, as receitas de capital. Ela é composta basicamente de receitas vinculadas, ou seja, aquelas receitas com destinação específica. As receitas vinculadas são receitas de convênios, operações de crédito e repasse da União e do Estado para atender os projetos previstos pelo município, onde a participação total ou parcial da União e do Estado. No segundo quadrimestre, foi ingressado de receita de capital e receita de operação de crédito no valor de R$ 3.018.000, que corresponde ao financiamento liberado pela FGTS Protransporte. A receita de transferência de capital no valor de R$ 3.229.000. Agora, sobre as despesas consolidadas. Elas se dividem sobre categorias econômicas, sendo de natureza corrente, capital e intra-orçamentária. As despesas de capital são as que contribuem para formar um bem de capital, acrescentar valor a um bem já existente. Essas despesas contribuem diretamente para a formação e aquisição de um bem de capital. Apresentamos um montante de R$ 14.283.000. E as despesas intra-orçamentárias, que são operações que resultam de despesas decorrentes de aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação. Este grupo de natureza de despesa apresentou um montante de R$ 22.449.000. Agora, o resultado primário, que ele demonstra se os níveis gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as suas receitas são capazes de suportar as despesas primárias. O resultado primário do exercício foi de R$ 76.209.000, demonstrando que o município cumpriu as metas para honrar os compromissos com a dívida pública. Agora, os restos a pagar. O saldo apurado de restos a pagar no município totalizou R$ 15.523.000, sendo os processados, são aquelas despesas que já foram liquidadas, no valor de R$ 14.841.000, e as não processadas, no valor de R$ 681.000. E agora a dívida consolidada, que corresponde às dívidas contraídas pelo município mediante emissão de títulos ou contratos com instituições financeiras. O valor apurado da dívida no período foi de R$ 58.399.000. Diante do exposto, estamos disponíveis para qualquer dúvida. Bom, Juliana, então a gente tem, só para
um resultado de superávit de 76 milhões no resultado primário e o resultado nominal. Você tem como explicitar qual é? Ele Não. está na página 32 do relatório. Relatório da Prefeitura? Ele está na página 33 do relatório resultado nominal. Ele está lá no quadro cálculo do resultado nominal. Aí, o resultado nominal, o resultado dele deu 50.816.000. Achou? 50.816.000, sim. Aí, ele compõe, então, basicamente da dívida, no valor de 58 milhões. Uhum. E dele... Os restos a pagar processados. Isso, os restos a pagar processados. E aqui também ele demonstra o saldo do banco, no valor de 101 mil. E o resultado nominal, ele está, comparativamente ao período anterior, ele está crescente ou decrescente? Do período anterior tem que fazer conta, ele está sem totalização. Espera aí, deixa eu fazer uma conta aqui. Se algum vereador quiser fazer perguntas, tá? Agradecer aqui também a presença do vereador Dair Quincotti. Vamos só aguardar a Ju fazer as contas aqui, gente, para a gente ter um comparativo do resultado nominal, que é basicamente o crescente ou decrescente da dívida. Não, comparado ao período anterior, de 31 de dezembro de 2017, Sim. Em 31 de dezembro ele estava com resultado negativo. Os seus ingressos, o valor dos ingressos aqui, ele totaliza 65.954.000. Isso daqui seria disponibilidade financeira que a gente tem. Em contrapartida, ele está com uma dívida de 71.107.000. Comparando com o período de 31 de agosto a gente está com um saldo positivo. Entendi. Então, houve um crescente da dívida pública. Não, a dívida diminuiu. Ah, tá. A dívida em 31 de dezembro de 2017, ela totalizava 71 milhões. Então. E agora, em agosto, ela totaliza 58 milhões. Isso em função dos restos a pagar processados, não? Não. A dívida consolidada são só empréstimos e parcelamentos. É que, em 2017, a gente ainda tinha alguns parcelamentos com o BDMG, que foram finalizados agora, em 2018. Perfeito. E também, em 2017, tinha um saldo muito grande de precatórios, que não era um saldo real, né, Lária? A gente até verificou sobre isso e ele foi ajustado agora esse ano. Perfeito. Então, a gente está com um resultado superavitário, tanto primário quanto nominal. Sim. A diminuição da dívida. Perfeito. Passar a palavra para os vereadores que queiram perguntar. Alguém? Não? Algum assessor? Registrar a presença aqui também dos assessores do vereador Rafael Aboláfio, vereador Campanha. É isso. Muito bem. Passar agora... Não, o Adelson já registrei a presença dele. Passar a palavra agora para o Alberto, vai falar pelo Instituto Previdenciário. E, Alberto, eu vou pedir duas coisas para você. Primeiro, que você apresente os resultados como de costume, né? Os resultados apurados no período. E gostaria de pedir que, logo em seguida, você apresentasse as apurações que vêm sendo feitas no Fundo Previdenciário quanto às possíveis perdas em fundos de investimento. Tá? Que a população, de uma forma que a população possa entender. Eu sei que às vezes, os termos são bastante técnicos, então, por favor, use uma linguagem que todo mundo possa entender. Passar a palavra, então, para o Alberto. Pode fazer as suas explanações, Alberto. Bem, boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, colegas. Boa tarde ao público em geral, os assessores que aqui estão presentes. Vamos lá, né, Bruno? Vou iniciar com a apresentação, a prestação de contas, né, sobre o quadrimestre, e, em seguida, daremos sequência aí dentro do que você nos solicitou.
Tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, pessoal, esse primeiro quadro aí, ele retrata aí as contribuições patronais, né, a contribuição relativa ao déficit, né, aquilo que vem sendo complementado para que no futuro as pessoas possam ter direito aos seus benefícios, e a contribuição oriunda aí do servidor, né. A gente tem uma visão aí por ente, que é a Prefeitura Municipal, no quadrimestre, né, sendo que em maio a parte patronal foi de R$ 1.029.000, em junho R$ 1.049.000, em julho R$ 1.053.000, em agosto R$ 2.122.000. A parte patronal, que é o déficit, ou seja, é aquilo que a Prefeitura assumiu lá atrás para fazer face às previdências, aos benefícios de quem não contribuiu ou contribuiu parcialmente, também apresenta um resultado médio de R$ 1.600.000, sendo que em agosto foi R$ 3.300.000, ou seja, o resultado médio mensal. A parte do servidor, ela também apresenta em maio R$ 866, em junho R$ 881.000, em julho R$ 883, em agosto R$ 1.789.000. O total, maio R$ 3.496, junho R$ 3.560, julho R$ 3.573 e agosto R$ 7.223. O porquê dessa anomalia em agosto? Em função da Prefeitura ter repassado dentro do mês as parcelas que seriam repassadas até o dia 10. Bom, na visão Câmara Municipal, a contribuição patronal mantém uma média de R$ 40.000 entre maio e agosto, até agosto. A contribuição patronal relativa ao déficit é uma média também de R$ 62.000 entre maio até agosto. A parcela do servidor é uma média de R$ 33.000 entre relativo ao mesmo período, né? E os totais, patronal, déficit e servidor, totalizam a média de R$ 135.000 mês, né, por parte da Câmara Municipal. Quanto ao IPREM, que é o próximo slide, a contribuição patronal mantém uma média de R$ 12.000, 12 a 13 mil. O déficit que o IPREM vem cobrindo está mantendo uma média de R$ 20 a 21 mil mês, de maio até agosto. A parte do servidor, uma média de R$ 11.000, né, está estratificado aí nas planilhas, nas colunas. E o total, né, repassado aí o total de cobertura do IPREM, em maio foi 42 mil, junho 45, julho 49 mil, e em agosto R$ 44.000. Licença sem vencimento, tanto a parte patronal quanto a parte, né, do servidor, totaliza uma média de R$ 1.000 a R$ 1.200 mês, né? São poucas pessoas que estão afastadas nessa categoria, né? Quanto ao servidor inativo e pensionista, essa parcela de 4.800 em maio, 4.900 em junho, 4.354 em... Desculpa. Estou voltando à tela aqui. 4.354 em julho e 4.771 em agosto, se refere àquilo que excede ao teto, né, de aposentadoria, que hoje está em R$ 5.600. Então, aquelas pessoas, os inativos e os pensionistas que recebem acima desse teto, eles têm que contribuir como uma forma de pecúlio sobre o excedente. Bom, vamos às aplicações financeiras, né? Voltando a frisar que se trata de um posicionamento contábil, né? Hoje nós temos aí uma carteira fechando em agosto de R$ 409.978.000, né? E os resultados que essa carteira apresentou entre maio e agosto foram os seguintes. Em maio, apresentou um déficit de R$ 5.270.327, em função muito daquela ocorrência da greve dos caminhoneiros,
onde basicamente todo o mercado sofreu aí os reveses, né, provocados aí pelo movimento paredista dos caminhões. Então, isso acabou refletindo diretamente nos fundos e a volatilidade desses fundos ficou muito alta, muito acentuada. Em junho, praticamente o jogo empatou, deu 228 mil, e em julho já houve uma recuperação dos títulos públicos federais, ou seja, são os títulos do governo, gerando um superávit de 5.421.000. Em agosto, a gente apresenta um déficit de 2.400.000, em função também de uma alta volatilidade no mercado, né? Ou seja, uma roda gigante, né? Vai para cima e vai para baixo, decorrente aí do momento eleitoral e das incertezas que foram objeto aí das avaliações e dos movimentos dos títulos em agosto. Isso tem se acomodado um pouco mais agora em setembro, a gente vai ver o resultado na próxima prestação de contas, e na hora que definir provavelmente as eleições, o mercado se acalma. Outras receitas do IPREM, a gente tem aluguel dos terrenos. Opa, desculpa. Passa para mim, Ju. Outras receitas, a gente apresenta aí, no mês de maio, R$43 mil, proveniente de aluguéis, multas, o Comprev, que é a compensação que a gente tem junto ao regime geral de previdência, totalizando 43 mil. Em junho, a gente apresenta 43 mil novamente, proveniente, né, dos mesmos tópicos, né, aluguel do terreno, multas, Comprev. Julho, 45 mil e agosto, 56 mil. Gostaria de registrar que o Comprev é um sistema de compensação que nós temos entre o regime próprio de Previdência Social, que é o IPREM, e o regime geral de Previdência Social, que é o INSS. Hoje nós somos muito mais compradores desses déficits, ou seja, vem muito mais gente do regime geral para o IPREM do que pessoas do IPREM para o regime geral. Essa relação chega a ser uma média de 10:1. E a gente estima que temos acumulado lá, pelos primeiros levantamentos, nós fizemos um processo de atualização bastante rigoroso até 2017, na documentação, resgatando todos os tempos trabalhados no regime geral. A gente estima que temos aí uma receita, nós temos aí um crédito junto ao INSS da ordem de R$3 milhões para receber. Então, isso aí está sendo concluído os trabalhos, porque a gente tem que fechar todo o processo para poder pleitear o crédito. Tá? Mas é na ordem de R$3 a R$3,5 milhões que nós iremos receber do regime geral, provavelmente aí dentro dos próximos meses, né? Então, o total geral das receitas recebidas, e vale outra observação, aqui entra a rentabilidade dos fundos de investimento contábil. Então, ela não apresenta a receita real, né? Porque lá na frente, essas receitas elas vão se converter em despesas de aposentadoria. Esse é um ponto. O outro eu vou falar mais na frente, né? Porque nós estamos apresentando aqui um resultado contábil. Então, a gente, em maio, em função da greve dos caminhoneiros e dos desdobramentos dela, ficamos com déficit de R$1,5 milhão, R$1.547.000. Em junho, já apresentamos um superávit de R$4.015.000. Em julho, houve aquela recuperação externada na lâmina anterior, fomos para R$9.228.000. E, em agosto, R$4.995.000 de receita, considerando o rendimento dos fundos, totalizando R$16.691.000. Receitas a receber, a gente tem R$2.411.979, né, referente ao artigo 96, parágrafo 1º da Lei 4643, né, que são os repasses, e que vão entrar no nosso plano de recuperação. Bom, agora, em termos de aposentadorias concedidas, nós tivemos aqui na visão Prefeitura Municipal, R$2.088.000 em maio, R$2.212.000 em junho, R$2.057.000 em julho e R$2.097.000 em agosto. Em termos de pensões, nós estamos com R$313.000 em maio, R$342.000 em junho, em R$347.000 em julho, R$350.000 em agosto. Licença maternidade, pagamos R$43.000 em maio, R$32.000 em junho, R$27.000 em julho e R$38.000 em agosto.
Auxílio-doença, pagamos 124 mil em maio, 133 mil em junho, 144 mil em julho, 132 mil em agosto. Totalizando 2.445.000 na visão prefeitura, né, em maio, 2.587.000 em junho, 2.432.000 em julho, 2.479.000 em agosto. Relação à Câmara Municipal, né, as aposentadorias e benefícios pagos. No caso da Câmara, são apenas aposentadorias. Dá R$ 22.250 em maio, R$ 21.798 em junho, R$ 21.798 em julho, e repete esse valor em agosto também, totalizando aí o dispêndio, né, as despesas com as aposentadorias da Câmara. O promenor, mencionado aí em função de ter sido extinto, mas a gente tem as despesas com os aposentados de lá. Tivemos em maio R$ 7.928 com aposentadorias, em junho R$ 7.613, em julho o mesmo valor, R$ 7.613, em agosto R$ 7.613. Pensões do promenor, R$ 1.169, e mantém esse valor em junho, julho e agosto, totalizando R$ 9.097 em julho, em maio, R$ 8.782 em junho, R$ 8.782 em julho e R$ 8.782 em agosto. Já as despesas com benefícios do IPREM, nós temos apenas licença maternidade, R$ 2.395 em junho, R$ 2.661 em julho e R$ 2.661 em agosto. Em termos de salário família, né, o desembolso foi de R$ 8.135 em maio, R$ 8.648 em junho, R$ 6.976 em julho e R$ 9.729 em agosto. Em termos de sentenças judiciais, porque tem muita demanda jurídica de revisão de aposentadoria ou de ajuste de benefício, mas em maio pagamos R$ 5.509, em junho R$ 796, em julho, R$ 7.245, e em agosto não houve nenhum dispêndio aí com sentenças judiciais. Acordo administrativos. Tivemos em maio R$ 43.447, em junho R$ 26.491, em julho R$ 14.943, e em agosto nada, né, não tivemos essa despesa. As despesas administrativas do IPREM, né, que obedecem ao teto, se não me engano, a Juliana pode me ajudar nisso aí, é 1 ou 2%, né, de toda a arrecadação da Prefeitura, né? 1% de toda a arrecadação da Prefeitura, não é isso? É limitada... 2%, né? Tá, desculpe. É limitada a 420 mil mês. Nós gastamos no mês de maio 185 mil, no mês de junho 187, em julho 202 mil, e em agosto 196 mil reais. Tarifas bancárias pagas. Em maio foram R$ 2.080, em junho R$ 2.017, em julho R$ 1.913 e em agosto R$ 2.092. Total geral das despesas, né, do custeio do IPREM. R$ 2.845.000 em maio, R$ 4.139.733 em junho, R$ 2.842.510 em julho, R$ 2.851.165 em agosto, valendo a observação de que, em maio, houve o adiantamento daquela parcela do 13º. Em junho, desculpa, em junho. Por isso, o valor de R$ 4.139.000. Então, nosso resultado quadrimestral, comparando as receitas e as despesas, apontam o superávit de R$ 4.012.786. Em termos de prestação de contas, Bruno, são essas aí as colocações. Muito bem. Eu só queria, Alberto, pedir que você explicasse, dentro dos direitos a receber, o que seria isso no 16º slide que você apresentou. Tá. São, na maior parte, revisões de aposentadorias, na maior parte. O pessoal pede a memória de cálculo e entram com pedido de ajuste nas aposentadorias.
Esses aí que seriam os direitos. No Isso- tocante aos acordos, esses estão sendo pagos normalmente, sem ser necessidade de serem vias judiciais. E no caso dos direitos a receber, eles estão sendo considerados para um plano de recuperação também. Também, com certeza serão. Perfeito. Com certeza. Então, Alberto, eu vou pedir assim, que você agora explique a situação daqueles 17 fundos que inclusive ensejaram o processo de intervenção, para que a gente possa ter um panorama e que a população, e principalmente os servidores que dependem do IPREM, possam ter uma resposta do trabalho que vem sendo feito até então. Ok, Bruno. Bom, eu vou me permitir reportar ao ano de 2012, quando a gente teve nós estávamos posicionados em 7 bancos, ou seja, os 7 players oficiais e principais do país, como Itaú, Bradesco, Santander. Na época tinha o HSBC, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. E daí, naquela época, já houve uma aplicação em um fundo chamado Diferencial, que foi feita no primeiro semestre de 2012, e já em agosto de 2012 houve a decretação extrajudicial desse fundo. Isso, na época, já fez com que a gente tivesse que apropriar como perdas algo em torno de R$10.800.000, que foram contabilizados como perdas de investimento. Naquele mesmo ano, no mês de novembro, nós tivemos que reconhecer mais uma outra parcela, da ordem de R$1 milhão de reais, aproximadamente. Aí totalizou o fechamento do ano com uma perda de investimento da ordem de R$11.800.000. Já em 2013, estou recapitulando um pouco a história para a gente ir entendendo, né? Já em 2013, a gente já tem um movimento de decretação do Banco Rural, que acabou também desestabilizando as cotas do fundo, e servindo aí já esses 2 episódios, provavelmente de alerta. O primeiro em relação a um gestor independente, né? E o segundo a um banco que foi envolvido, né, em um esquema na operação mensalão, né, que todo mundo se lembra, que foi o caso do Banco Rural. Bom, a partir daí, em 2013, o rombo do Banco Rural ele supera a R$1 bilhão, né? No entanto, que hoje nós temos uma posição lá dentro de crédito de R$13 milhões, e ante um passivo que o banco tem no mercado de R$1,3 bilhão. Então, esse é o tamanho do problema lá com o Banco Rural. Como o fundo entrou em liquidação, nós conseguimos resgatar uma parte dele, mas esses 13 milhões provavelmente vão ser muito difíceis. Esse aí, provavelmente, nós estamos na condição de credores beneficiários, nem credores quirografados, desculpa falar tecnicamente, mas assim, nós estamos lá no último da lista para receber os nossos direitos. E, vendo a contabilidade do Banco Rural, né, do fundo, né, especificamente, a gente já vê um provisionamento, já identifica um provisionamento de perdas, né, da ordem de R$270 milhões. Bom, a partir daí começa um processo de alocação em gestores independentes, ou seja, são gestores que não têm vínculo com instituições financeiras nem conglomerados financeiros. E esse processo ele andou até recentemente, né, ano de 2017, entre 2013 até 2017, se estabilizando agora em 2018, onde a gente já começa a perceber problemas dentro dos fundos, né? Então, dentro de todo esse processo de intervenção, nós viemos apurando ponto a ponto o que foi acontecendo, identificando todas as decisões que foram tomadas e todas as aplicações. Então, trazendo um quadro, resumo ao conhecimento de todos, né, identificamos 2 situações básicas. Uma, e a primeira, é que nós estávamos posicionados com taxas de administração média, naqueles grandes bancos lá atrás, de 0,30% ao ano.
E agora, a gente, nesses 17 fundos, que a gente os denomina como fundos sem liquidez, ou seja, fundos que a gente tem dificuldade para sair deles e resgatar, a gente está pagando taxa média de administração de 2% até mesmo 3,5%, entre 1% a 3,5%. Então, a despesa que nós estamos incorrendo em termos de taxas de administração, elas hoje totalizam por ano para o IPREM, dentro dos 17 fundos que nós investimos, 2.595.000 reais, uma média de 2.595.000 anual. Então, esse aí é o primeiro ponto, né? A gente tem aí apresentando a tela onde o dinheiro estava investido, que são os bancos de primeira linha, e hoje as taxas de administração dos atuais fundos de investimento, né? Então, esse aí é um primeiro ponto, né? O segundo ponto... Cadê o... O segundo ponto são as provisões de perdas. Essa tela que eu estou apresentando, ela traz fundo a fundo quanto que a gente tem de perda esperada depois de analisar os papéis que estão compondo esses fundos, né? Nós estamos na fase final de elaboração de um relatório específico, onde a metodologia vai ficar clara, mas dentro dos 17 fundos, eu vou citar um a um o que a gente estima de perda, depois de analisar a carteira, os investimentos, os empreendimentos, os papéis, os títulos. Dentro do fundo Pixis, por exemplo, que é o primeiro fundo, 8.568.658. Dentro do fundo Recupera Brasil, que é o fundo do... Desculpa, banco. Você pode repetir fundo a fundo? Fundo a fundo. Tá, recomeça só para a gente conseguir tomar nota aqui. Tá. O primeiro fundo é o Fundo de Investimento Pixis Institucional. Esse aí, o patrimônio do fundo é 111 milhões. Nós temos investidos nele 20 milhões na posição contábil e a perda esperada dentro desse fundo é de 8.658.000. A perda nossa. 8.658.000. O Recupera Brasil, Fundo Recuperação Brasil, que é o fundo do Banco Rural, ele apresenta um patrimônio de 118 mil, a participação do IPREM é 14 milhões hoje, e a gente tem uma perda esperada de 7.784.000. O Fundo de Investimento Barcelona, que está administrado pela Gradual, o patrimônio é 46 milhões, a participação do IPREM no fundo é 8 milhões e a gente estima uma perda de 5.982.000. O fundo Singapura, fundo de investimento, tem um patrimônio de 56.982.000. A participação do IPREM no fundo é 12.523.000 e a perda esperada é de 6.887.000. O Fundo de Investimento Longo Prazo, IMAB, patrimônio de 33.763.000. Participação do IPREM no fundo, 6.725.000 e perda esperada, 3.698.000 reais. O FDIC Premium, patrimônio 95.577. Me permita uma correção, gente. Viu, Bruno? Me permita uma correção. O Recupera Brasil é o fundo daquela primeira aplicação da diferencial. Desculpa, eu mencionei Banco Rural e não é do Banco Rural. Do Banco Rural, na verdade, é o FDIC Premium, onde tem um patrimônio de 95.577.000, a participação do IPREM é de 13.443.000 e a perda esperada é de 9.679.000. Em seguida, vem o fundo Illuminati, com patrimônio de 253.919, participação do IPREM 13.465 e uma perda esperada de 8.214. Aí apresenta-se o fundo GGR Prime, Fundo de Direitos Creditórios.
223 milhões de patrimônio, participação do IPREM, 8.303.000, perda esperada, 4.566.000. Temos o Sculptor, né, também ligado à Gradual. 235 milhões de patrimônio, participação do IPREM, 18 milhões, e uma perda esperada de 9.365.000. Observando que nesses fundos da Gradual, pessoal, em função até do processo de liquidação que ela vem passando e do acompanhamento que estamos fazendo, essas perdas indicadas, elas estão sendo conservadoras, porque, na verdade, o que a gente tem acompanhado aí é que, na Gradual, não existe liquidez nenhuma para pagar ninguém. O Concash FIP, né, Fundo de Investimento em Participação, com patrimônio de 159 milhões, tem uma participação do IPREM de 1.814.000 e uma perda esperada de R$ 998.000. O Fundo de Investimento Shopping Centers tem um patrimônio de 194 milhões de reais, 195, porque está quase chegando, milhões de reais, uma participação do IPREM de 6 milhões e uma perda esperada de R$ 1.704.000. Já o Fundo Ático Gestão Empresarial, ele tem um patrimônio de 7 milhões, a participação do IPREM é 740.000 e a perda esperada é de 407.000. O Ático é da Gradual também. Tem o Áquila Imobiliário, Fundo Áquila Imobiliário, que já trocou de nome diversas vezes também. O patrimônio do fundo é 175 milhões, né? A participação nossa é de 5.974.000, a perda esperada é de R$ 4.779.000. Já o São Domingos, Fundo de Investimento Imobiliário, que tem como investimentos as empresas de Mateu, tem um patrimônio de 249.993.000, 13.839 milhões de participação do IPREM e uma perda esperada de R$ 11.071.000. Finalizando, temos mais 3 fundos. O Cantrone FIP Imobiliário é um fundo que, para vocês terem uma ideia, nós estamos recebendo notificações para cobrir a despesa de caixa dele. Por aí já dá para perceber que o problema lá é grave, né? Tem um patrimônio líquido de 41.520.000. A participação do IPREM no fundo é 8.230.000 e a perda esperada é de R$ 6.173.000. No Sicília, é um fundo que está sofrendo uma desvalorização muito forte ultimamente, 60 milhões de patrimônio líquido, participação do IPREM 9.959.000 e perda esperada de 5.477.000. Já no Caixa Terra Nova, é um fundo que, inclusive, numa auditoria do Ministério da Fazenda, é apontado como indutor a erro, né, porque ele leva o nome Caixa Terra Nova e ele não tem nada a ver com a Caixa. Exatamente. 75 milhões de patrimônio, participação do IPREM, R$ 6.386.000 e perda esperada, R$ 3.512.000. Bom, totalizando, a perda esperada que a gente conseguiu identificar dentro dos fundos onde o IPREM está posicionado, ela soma hoje R$ 98.962.000. Ou seja, isso denota uma situação de grande preocupação, não vou dizer que de insolvência total, mas grave, e onde agora, viu, Bruno, colegas, demais vereadores e público, a gente está encaminhando um cálculo atuarial considerando esses valores, para que possamos ter uma exata visão da dimensão do que precisa ser feito, né, para recuperar, para inserir no plano de recuperação. Então, a situação contábil ela é normal, mas dentro de uma previsão de retornos, de cumprimento das nossas obrigações com as aposentadorias vindouras,
é muito preocupante e a gente vai ter que tomar uma atitude drástica e rápida. Então, da minha parte, Bruno, por enquanto, estou à disposição. Muito bem. Obrigado, Alberto. Eu gostaria que você encaminhasse esse relatório sobre as possibilidades de perda de fundos para casa aqui. Tá? É natural que talvez uma boa parte desses fundos tenham cédulas de crédito como forma de compensação, o que seria o normal em qualquer, mesmo nas gestoras independentes. O que se tem apurado a respeito da solidez dessas cédulas de crédito? Tem alguma coisa que pode ser feita ou não? Tem, Bruno. Dentro do relatório que a Diblase, que foi a nossa consultoria, apresentou, ela indica ao final que a gente promova o levantamento de todas as aplicações, onde foi investido, os contratos, a cédula de crédito, que na maior parte dos fundos são objeto de composição. E a gente conseguiu perceber o seguinte: uma cédula de crédito que vai para um fundo, ela tem como garantia, na maior parte delas, imóveis. E a gente descobriu já dentro desse início de abertura dos fundos, que não é tão simples, porque tudo é sigiloso. Nós só podemos abrir um fundo numa Assembleia Geral Extraordinária específica, ou seja, numa reunião que é convocada para abrir o fundo, para a gente ver no que investiu, ou então por ordem judicial. Num desses processos, a gente percebeu avaliações de imóveis superestimadas. E o pior é que, dentro do contrato do fundo, prevê que, em caso de insolvência, o imóvel pode ser dado em pagamento, ou seja, dação em pagamento. Então, é bem provável que essas cédulas de crédito que compõem as CCBs, né, cédulas de crédito bancário, que para facilitar o entendimento de todos, são contratos de empréstimo. É o contratinho que a gente assina. Só que ele tem essa característica para poder entrar para dentro do fundo. Mas é um contrato de empréstimo, ele está desamparado de plena garantia. E, no limite da iliquidez do fundo, ou seja, da falta de dinheiro para o fundo nos pagar, eles oferecerem esse imóvel vai ser avaliado pelo valor real de mercado dele, contratual. E se ele for avaliado pelo valor de mercado em montante menor do que o valor contratual, ele liquida a operação, daí obrigando o fundo a contabilizar a diferença como perda. É isso. Perfeito. Gostaria de agradecer, passar para as perguntas dos vereadores, que assim registrar a presença aqui do vereador Campanha. Algum vereador tem alguma pergunta no que diz respeito à situação do IPREM, tanto a situação contábil, que a gente sabe é uma, e a situação patrimonial é outra, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Pela ordem, presidente. A palavra, o vereador Leandro Moraes, presidente dessa casa. Boa tarde a todos os senhores vereadores, servidores, os servidores da prefeitura, a equipe do IPREM. E eu queria fazer uma pergunta ao interventor, o Alberto. Alberto, dessa perda de 98 milhões, 98.662.000 reais, qual é a expectativa de recuperação, né, em cima desse valor que já é considerado aí que o IPREM tenha perdido? Qual o trabalho que está sendo feito tem por objetivo recuperar quanto desse montante? Bom, presidente Leandro, prazer estar aqui novamente. E esse montante de perda esperada, ele ainda não é perda contabilizada, porque nós vamos ter que abrir os fundos para efetivamente contabilizar. Por enquanto é um levantamento, mas um levantamento documentado, onde a gente consegue enxergar. Esse o montante, já é o montante líquido da perda esperada, não é? E nós vamos envidar todos os esforços para juridicamente reaver garantias, correr atrás dos fiadores, vamos executar todo mundo, para que a gente possa minimizar essa perda.
Mas, para ser conservador, esse é um montante que a gente tem que trabalhar com ele, deduzindo do patrimônio no novo cálculo atuarial do IPREM. Okay? Agradeço e espero que os irresponsáveis por isso paguem na justiça e que o povo de Pouso Alegre, os servidores públicos, né, os servidores públicos do município, né, sejam resguardados aí e não tenham prejuízo por irresponsabilidades cometidas no passado. E agradecemos aí o trabalho que o senhor e sua equipe vêm executando de forma séria, com o objetivo de recuperar o Instituto da Previdência para os servidores da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, eu. Pela ordem. Aqui eu acompanho os esse. Boa tarde, senhor presidente, pela ordem. Boa tarde ao pessoal que está prestando contas. Fazer uma pergunta ao nosso interventor. O prazo está se expirando da intervenção, né? Saber do senhor se a administração, se o senhor tem conhecimento, como que vai proceder após o prazo vencer, se o prefeito já está, se vocês ao IPREM já estão promovendo a eleição para que a situação do IPREM volte à normalidade. E falar também qual que é o montante real que tem na conta do IPREM hoje? Também, se eu puder falar o montante real. Bom, vereador Campanha, esse assunto em relação ao término da intervenção está sendo tratado pelo gabinete e pela Procuradoria-Geral. Então, eu não teria informações precisas sobre o que vai acontecer a partir desse término previsto aí para o dia 18. O outro ponto, em relação, só resgatando, ao saldo, pela apresentação que nós temos aí, são 170 milhões aplicados nesses fundos e líquidos, né? O saldo do IPREM seria a diferença entre um e outro, que dá aí em torno de 240 milhões de reais. Correto. E em relação ao relatório da Polícia Federal, o senhor tem algum parecer? Como é que está o andamento dessa situação? O senhor tem alguma coisa a dizer? Vereador Campanha, nós tivemos, no mês passado, acesso a todo o inquérito. Mas, como ele corre em segredo de justiça, eu não estou autorizado a dizer. Mas foi aberto para a gente os 15 volumes que compõem o inquérito da Polícia Federal, né, e a gente pôde perceber que a investigação, ela está, como é de público, né, ela vem de cima para baixo, ela está na gradual e está entrando aos poucos nos fundos. Mas a gente não tem informações ainda sobre conclusões, esse tipo de coisa, não podemos nem mencionar. Só ainda mais uma pergunta, Alberto, relacionado à situação da transferência do 5º para o 10º dia útil dos repasses da Prefeitura. O que isso significou do ponto de vista contábil para o Instituto Previdenciário e se isso trouxe algum tipo de prejuízo para o Instituto. Ok? Só isso. Bruno, na verdade, o problema nunca foi financeiro. O problema sempre foi operacional. E, assim, a relação, analisando do ponto de vista técnico, né, essas multas em relação a possível, né, perda financeira, se existe, que na minha visão não existe, eu vou falar por quê, ela chega a ser de 1 para 6, 1 para 7. Ou seja, a gente onera o erário público em 7 vezes mais, porque o dinheiro vai ter que sair do caixa, sai do munícipe, no final das contas. E, assim, na verdade, a Prefeitura está em dia. Ela, durante esse período que nós estamos, e pelo que eu verifiquei, ela sempre pagou dentro da capacidade operacional. Para você ter uma ideia, esse mês já está pago.
Esse mês já está pago, já foi pago, se não me engano, anteontem, né? Porque, operacionalmente, ela conseguiu rodar dentro do mês. E agora, a Prefeitura está trocando o software também, né? Todo o sistema de gestão, e eu já tenho certeza que isso aí já é um primeiro sinal. Então, colocar até o 10º dia, como foi colocado na lei, na prática, não é, eu acredito muito que não é isso que vai acontecer, porque dentro desse novo modelo de gestão, esse dinheiro vai entrar até antes do que entrava, pelo que eu estou percebendo. Sabe? Então, não existe perda financeira, nem para o IPREM. Para o IPREM, se fosse contar dias, ia dar mais ou menos R$500 por dia nos primeiros 4, 5 dias. Ou seja, R$2.500. Depois não existiria mais, porque já entraria no fluxo, o dinheiro ia sendo replicado. Então, não há que se falar em perda. E se for pensar o contrário, e antecipando, o IPREM também está ganhando seus 500 dias, né? Ou seja, pagou agora dia 26. Se for analisar que teríamos até o dia 5, nós estamos aplicando dinheiro por 5 dias, do mesmo jeito. Então, é puramente operacional, não é financeiro. Não existe perda. Eu acho que sim. Pode existir uma perda muito grande a permanecer a situação anterior, onde iria onerar muito o erário, na minha visão. Hoje tem acumulado 2.400.000, nós vamos colocar no plano de recuperação, mas que eu entendo que nunca deveriam ter existido, porque o IPREM sempre pagou, a Prefeitura sempre repassou dentro do mês. Horas adiantado, horas atrasado, um pelo outro. Não existe perda. Perfeito. Muito obrigado, Roberto. Mais alguém quer alguma pergunta? Então, vou passar agora a palavra para Nazaré e para o Nicolas, nossos queridos funcionários aqui. Quem vai fazer a abertura aqui é o ilustre presidente Leandro Moraes. Aliás, presidente, parabenizar Vossa Excelência pela condução econômica que vem fazendo à frente dessa casa, com responsabilidade, transparência, com as devoluções que têm sido feitas. E assim, entidades recentemente receberam parte dessas devoluções como parte de subvenção. Isso tornou possível muita realização para a cidade de Pouso Alegre devido à competência de Vossa Excelência. Então, passar a palavra para você, vereador Leandro Moraes. Boa tarde, presidente e vereador Bruno Dias. Agradeço suas palavras e aproveito também para agradecer todo o seu apoio e dos demais colegas vereadores na condução dos trabalhos desta casa e agradecer também toda a equipe técnica da Câmara, que não mede esforços para fazer uma gestão transparente, uma gestão equilibrada e responsável do dinheiro público. Então é uma alegria e uma honra poder fazer parte desse time e desenvolver ações que vão melhorar a vida da população de Pouso Alegre. Quero cumprimentar aqui o Nicolas e a Nazaré, que fazem parte da equipe técnica da parte financeira da Câmara, cumprimentar os vereadores Adelson do Hospital, vereador Campanha, vereador Odair, e os servidores Juliana, Larissa, Reinaldo, Alberto e a doutora Juliana, que se fazem presente, e os assessores aqui no plenário. Boa tarde a todos. Dando início à prestação de contas da Câmara Municipal do segundo quadrimestre do ano de 2018, eu solicito que seja colocado os slides. Pois bem, senhores, no orçamento de 2018, como todos sabem, é de R$16.800.000, orçamento este da Câmara Municipal de Pouso Alegre. As transferências do Poder Executivo nos meses de maio, junho, julho e agosto estão todas em dias no valor de R$1.400.000 mês. Esse repasse corresponde ao percentual da receita líquida corrente, a qual a Câmara tem que estar recebendo. E todos os repasses estão sendo feitos em dia por parte da Prefeitura. No segundo slide, nós vamos estar apresentando a apuração do cumprimento do limite legal, inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa total com pessoal ficou na casa de R$10.269.501,13. Nós estamos com o percentual de 2,21%,
da receita líquida corrente, né? Estamos com os índices bem abaixo do previsto em lei. O limite alerta é de 5,40 da receita líquida corrente e o limite prudencial é 5,70 da receita corrente líquida. Perdão. E a Câmara Municipal, a nossa casa, ela bate o percentual de 2,21%, um valor bem abaixo do que nos orienta a Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa total com pessoal, vencimentos e vantagens fixas ficou em R$ 512.716,22 centavos. Aí tem o subsídio, as obrigações. Ficou no mês de maio um total de R$ 841.243,10. No mês de junho, R$ 1.2.825,75. No mês de julho, R$ 772.384,14. No mês de agosto, R$ 913.666,39. Os gastos com a folha de pagamento na apuração do limite de 70% de janeiro até agosto de 2018, de acordo com o artigo 29, alínea A da Constituição Federal. Nós vamos agora passar os números. O gasto com folha de pagamento do Poder Legislativo ficou em R$ 6.617.083,46. Obrigações patronais, súmula 100 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ficou em R$ 1.199.762,17. Indenizações por demissão, R$ 73.450,78. A base de cálculo, apuração do índice sobre a folha de pagamento, R$ 5.343.870,51. Transferências repassadas pelo Poder Executivo de janeiro a agosto de 2018 ficou em R$ 11.200.000. O nosso percentual da folha de pagamento sobre as transferências recebidas é de 47,71%. Nós tínhamos o limite de até 70% e nós estamos aí com 47,71%, mostrando aí o trabalho sério e responsável que a casa tem feito. A execução por elemento de despesa de janeiro de 2018 até agosto de 2018, despesa paga. Pessoal e encargos sociais, R$ 6.617.083,46. Outras despesas correntes, R$ 1.952.778,72. E investimentos, R$ 43.124,15. Totalizando R$ 8.612.986,36. A execução por elemento de despesa de maio de 2017 de maio de 2018 até agosto de 2018, despesa paga, pessoal e encargos sociais, R$ 3.238,105,53. Outras despesas correntes, R$ 1.019.956,59. E investimentos, R$ 8.512. Totalizando R$ 4.266.574,12. Agora nós vamos estar demonstrando aí o comparativo de despesas de total de pessoal. Despesas total de pessoal de setembro de 2016 a agosto de 2017 ficou em R$ 9.382.153,61. A despesa total de pessoal de setembro de 2017 a agosto de 2018 ficou em R$ 10.269.501,13. Teve um aumento de 8,64%. Nesse reajuste, nesse valor atualizado, contempla esse valor, o reajuste dos servidores desta casa nos anos de 2017 e 2018,
a alíquota do IPREM, que reajusta ano a ano, e a férias dos servidores contratados em 2017, que teve o seu período de férias pago agora no ano de 2018. Despesa corrente de janeiro de 2018 até agosto de 2018, material de consumo 140.316,42, passagem de despesa de locomoção 20.322,97 centavos. Despesas correntes de janeiro até agosto de 2018, com terceirização R$ 211.574, auxílio alimentação R$ 166.320 e outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 1.286.920,77. Esta casa, através do trabalho sério e o compromisso, né, de todos os vereadores, nós já fizemos uma devolução ao Poder Executivo de valores economizados, né, por esta casa, no valor de R$ 600 mil, recursos esses que foram direcionados para a área de educação e para algumas pastas da Secretaria, com o objetivo de dar o suporte às entidades e instituições que desenvolvem trabalhos sérios aqui no nosso município. Algumas leis foram aprovadas aqui nesta casa para dar o suporte para que o prefeito pudesse cumprir e fazer essas transferências. A Câmara Municipal de Pouso Alegre está cumprindo todos os limites legais, em especial o limite de gastos com o pessoal e o valor total de gasto com a folha de pagamentos. Os balancetes, relatórios e demais informações podem ser encontradas no site da Câmara, que é o www.cmpa.mg.gov.br. Todas essas informações estão do link da transparência. Eu gostaria de ressaltar também mais algumas ações do trabalho realizado agora no ano de 2018. Foram feitos diversos processos licitatórios e desses processos houve uma economia de R$ 291.474,79 referente ao valor médio de mercado. Então, com o trabalho que foi feito, nós conseguimos reduzir e trazer uma economia de aproximadamente R$ 300 mil até a presente data. Vale ressaltar também a todos que estão nos acompanhando que os cortes realizados no ano passado, com o número de cargos de confiança, a redução dos cargos de confiança, trouxe a esta casa aproximadamente R$ 600 mil de economia, dinheiro este, anuais, e recursos esses que serão utilizados aí para melhorar a qualidade de vida da população. E eu queria, senhor presidente, fazer mais alguns apontamentos das frentes de trabalho desta casa. O museu tem recebido um número de visitantes elevado, ficamos muito felizes com os trabalhos da equipe do museu. Tivemos mais de 3.249 visitantes e mais de 24 turmas das escolas municipais, estaduais e particulares, totalizando mais 685 alunos. Quero destacar também o trabalho da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, que trabalha a educação cidadã de crianças, adolescentes e jovens e oferece cursos de capacitação para vereadores, servidores e para a sociedade civil. Desculpa. Dos trabalhos desenvolvidos pela escola, nós temos a Câmara Pré-Mirim, que desenvolve a gincana dos miúdos, 18 escolas participantes, 1.300 alunos envolvidos. A Câmara Mirim, 24 escolas envolvidas, 72 alunos. A Câmara Jovem, 9 escolas envolvidas, 27 alunos. A Gincana do Saber, 28 escolas, 1.080 alunos, 1.164 alunos envolvidos. A Gincana do Saber Regional, 30 municípios, sendo 60 alunos das nossas escolas aqui de Pouso Alegre. Gincana do Saber Jovem, 18 escolas, 36 alunos na nossa escola. Parlamento Jovem, 9 escolas mais 30 alunos. Parlamento Jovem Regional, 8 municípios mais 120 alunos.
Câmara Universitária, parceria com a Faculdade de Direito do Sul de Minas, mais 25 universitários, e visita orientada 4 escolas, 380 alunos. A Escola do Legislativo trabalha hoje com 38 escolas do município de Pouso Alegre e da região, totalizando 3.214 alunos que desenvolvem e participam das atividades da Escola do Legislativo, que proporcionam uma educação cidadã aos nossos jovens. E eu deixei por último para falar dos trabalhos do CAC. Hoje, o Centro de Apoio ao Cidadão vem desenvolvendo um trabalho magnífico nesta casa. Nós estamos atendendo diversas pessoas, fechando diversas parcerias com o objetivo de ofertar serviços para a população de Pouso Alegre. Eu queria aqui ressaltar alguns. Currículos cadastrados 1024, agendamento de identidade 319, agendamento da carteira de trabalho 72, cadastro do CPF 184, produtor rural 5, e outras ações que totalizam 1.859 atendimentos no ano de 2018. Quero parabenizar também toda a equipe do CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, que vem aí superando todas as expectativas, e muito em breve nós estaremos oferecendo à população a emissão também do RG aqui na casa. Senhor presidente, por hora eu apresentei tudo conforme manda a lei, coloca à inteira disposição para sanar qualquer dúvida oriunda dos colegas e de todos aqui presentes. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente Leandro Moraes. Se alguém tiver alguma pergunta, encaminhar para os funcionários ou para o presidente. Pela ordem. Palavra, vereador Campanha. Na verdade, eu teria só solicitar do nosso interventor o relatório não, a prestação, dentro da prestação de contas, se eu pudesse passar para nós toda a situação do IPREM, dos débitos lá, das perdas, se o senhor puder passar para nós isso. O senhor já tem em mãos aí ou não? Vereador Campanha, nós estamos concluindo esse relatório na próxima semana, e será encaminhado oficialmente aqui para a Câmara, para a Prefeitura, de acordo com o previsto no artigo 1º e 2º do Decreto 4886, né, que prevê esse relatório final. Então, lá vão estar quantificadas todas as perdas de forma bem clara e com metodologia e tudo. Perfeitamente. Mais uma outra pergunta, senhor presidente. Era para... Eu cheguei atrasado, porque eu estava com outro compromisso, com relação ao Júlio. Ele não está, mas eu teria 4 perguntas só para encaminhar para a moça, se ela pudesse passar para o Júlio depois para nos responder, se o senhor permitir. Claro que permito. Só vou pedir que você faça oral, mas que também, por gentileza, faça por ofício. Ok. Tá? Então, se vocês puderem tomarem nota. Okay? Pode prosseguir, vereador. Qual a arrecadação mensal com multas de trânsito no município de Pouso Alegre? Primeira pergunta. Segunda pergunta, até agora, quanto se gastou na recuperação asfáltica de toda a cidade? Terceira pergunta, quanto custa para os cofres públicos mensalmente a empresa ou empresas que fazem ou dão manutenção no sistema de informática do município de Pouso Alegre? E a última pergunta, quanto está custando mensalmente a coleta de lixo para a nossa cidade mensalmente? Ok? Obrigado. Eu encaminharei também via ofício. Solicitar aqui, na condição de presidente da comissão, Larissa, que essas perguntas sejam respondidas o quanto antes. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Presidente, eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem sendo feito, estender esse cumprimento a toda a sua equipe, especialmente ao Nicolas e a Nazaré. Tem uma responsabilidade muito grande, dado o volume de dinheiro que circula aqui na casa, né? Agradecer aqui ao Alberto, a doutora Juliana, Rinaldo, agradecer a Larissa e a Juliana,
agradecer a todos os assessores, todos os vereadores que estiveram aqui presentes, agradecer a equipe técnica, agradecer aos vereadores, eu já falei, mas agradecer o Adelson aqui, que fez aniversário ontem. Parabéns, viu, Adelson? Agradecer todas as pessoas que tornam possível um momento democrático como esse. Como presidente da Comissão de Ordem Financeira e Orçamentária, dou por encerrada essa sessão e, no final do ano, a gente tem mais uma aí. Ok? Muito obrigado e uma boa tarde a todos.